Já estamos ao vivo aqui na nossa live presencial Conecta Brasil. Hoje é a nossa última live deste ano. Nossas convidadas são da Igreja Habitar aqui do centro de Sorocaba. Mas antes de iniciar, a nossa live Conecta Brasil é um movimento que foi desenvolvido para inspirar um Brasil melhor, por meio de histórias empreendedoras e inspiradoras. Então conecte-se conosco. Você que tem uma história de qualquer lugar do Brasil, que seja inspiradora ou empreendedora, quer conectar conosco, fale aqui conosco no direct, mande o seu vídeo, mande o seu contato, que a gente pode fazer uma live tanto presencial quanto online. Mas antes de chamar nossas convidadas, queria agradecer os nossos últimos convidados deste ano, da nossa live presencial Conecta Brasil. Primeiro foi o Instituto Erika Bellucci, com a doutora Cris, gente. A doutora Cris é terapeuta. Quero agradecer. Ô Cris, logo eu vou fazer um vídeo de agradecimento para você pelo o trabalho que você fez comigo. Foi maravilhoso, gente. Todo mundo precisa passar pelo terapeuta para tirar tudo aquilo que não está fazendo bem, que está incomodando, que você muitas vezes não sabe o que está acontecendo. Pois é, o terapeuta sabe. Cris, muito obrigado, e eu estou aqui preparado para 2026. Mais um agradecimento, o meu sobrinho que está em Portugal, gente, é o meu coach, o Herme. Hoje ele tem faz um trabalho muito bem feito, que é para ajudar as pessoas com emagrecimento saudável. Então, eu vou deixar o arroba aqui de todos aqui. Nossa outra convidada foi a Cláudia Gomes. A Cláudia Gomes, ela é uma terapeuta, cabeleireira, gente, pastora. Ela junta tudo, aquela alegria, o profissionalismo com a espiritualidade. Uma pessoa encantadora. Nossa outra convidada da nossa live Conecta Brasil foi a Edjane Rocha, lá de Alagoas de Arapiraca. Foi a nossa primeira live online, e a Edjane também é terapeuta, uma empreendedora que conhece o trabalho da Edjane, que é uma empreendedora que está fazendo toda a diferença aí no mercado de trabalho. E nossas próximas lives que acontecerão em janeiro, que nós tivemos que cancelar este mês por questão profissional, né? Será o próximo convidado, Marco Castro, ele que é palestrante de neurovendas. Então se prepare aí que vai ser uma live incrível, porque vai ser tudo sobre mente. Como você, vendedor, conhecer a mente do seu cliente. E outro próximo também, em janeiro, que nós tivemos que cancelar, foi o Rogério, da Cultura Racional. Quando eu falo de cultura racional, eu queria contar uma experiência, um aprendizado que eu tive. Já faz alguns anos, quando eu passei aqui na Praça Matriz em Sorocaba, eles estavam fazendo um encontro. E tinha um banner que até hoje eu carrego com hoje essa informação, que faz parte da minha vida. Tinha um banner dizendo a essência humana. Estava escrito. O que é a essência humana? Primeiro, a gente veio para evoluir neste mundo, fazer o bem e ser feliz. E em janeiro vai estar aqui conosco a Cultura Racional, o Rogério. E para iniciar a nossa live, Conecta Brasil, com as nossas convidadas, as duas pastoras da Igreja Habitar aqui no centro de Sorocaba, gente. É a Viviane e Eliana. Sejam muito bem-vindas. Estão sendo recepcionadas pela nossa recepcionista Paula, né? Seja bem-vinda. Boa noite. Seja bem-vinda. Nós que agradecemos. Nossa live, para nós fecharmos este ano com chave de ouro, fizemos um convite para essas pessoas que são muito especiais, que têm uma missão nobre de vida, que é transformar vidas
por meio da palavra, por meio de Deus, gente. Então, não poderia ser diferente essa live. E elas aceitaram o convite. Hoje, elas irão falar tudo que a gente precisa para prosperar neste ano de 2026 que está chegando. Como que, para nós prosperar, nós precisamos, só para nós analisarmos, se você pegar as 7 saúdes da prosperidade, a primeira é Deus. A primeira saúde é Deus. E se você pegar também as 7 riquezas, só para dar uma... Se nós pegar as 7 riquezas, a primeira também é Deus. Então, Deus é a base de tudo. Nada melhor do que nós iniciar 2026 conhecendo Mateus 18:18. Não é isso, Viviane? Isso mesmo. Glória a Deus por isso. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Boa noite a todos. Pelo convite. Eu que agradeço o convite. Glorifico a Deus pela sua vida. Muito obrigada pelo convite, viu? Nosso coração assim está muito grato pelo convite. Né? Amém. Então, glória a Deus. Como o Frank disse, né? Tudo é a base, é o nosso Deus, né? O nosso Senhor. E nós estamos finalizando e encerrando o ano. E nós viemos aqui para deixar uma mensagem para vocês, né? Para que nós possamos profetizar para 2026. E nós vamos começar aqui em Mateus 18:18. Você que está com a sua Bíblia aí, você pode pegar Mateus 18:18, que diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Né? Então, nós temos aqui o Senhor Jesus dizendo isso, o Senhor Jesus entregando isso, é uma autoridade que o Senhor Jesus entrega para a igreja. Né? Então, se nós vamos avançar para um ano de 2026, eu creio e acredito que tem muitos que têm projetos e têm sonhos, não é isso? Então, o que o Senhor está nos ensinando? Para entregar tudo a Ele, apresentar os projetos, os sonhos que estão no coração, né? E tudo que nós fizermos em concordância, né, a nossa oração ecoará nos céus, né? Nós alcançaremos o reino, que é o reino do nosso Senhor, né? Então, essa é a mensagem que nós queremos trazer e fazer uma reflexão todos em comunhão, todos juntos aqui, com embasamento nessa palavra, Mateus 18:18. Não, é isso que a pastora Viviane está dizendo, né? O que é ligado na terra é ligado no céu. E o que é desligado no céu é desligado na terra. Nós estamos aqui projetando já 2026, um ano alinhado com o Senhor, né? Os nossos planos e os planos de vocês sejam tudo alinhado com o Senhor. E assim a gente crê. Tá, esse é o nosso tema. Mas antes, eu preparei algumas perguntas aqui para a gente fazer uma live, levar essa informação até você, para nós se prepararmos para esse 2026. Mas antes, eu queria que vocês se apresentassem. Vocês são da Igreja Habitar, aqui do centro de Sorocaba. Fale um pouco da missão de vocês por meio da igreja, por favor. Nós somos pastoras, né, da Igreja Habitar aqui de Sorocaba. A nossa sede fica em São Paulo, na Barra Funda. E nós temos uma missão aqui, né, que é levar o Evangelho do Senhor a todas as criaturas, né? A palavra do Senhor, ela diz, Jesus diz, ide levai o meu Evangelho a todas as criaturas. E aqui nós estamos fazendo essa missão em Sorocaba, uma cidade que a gente está gostando muito, né? Pessoas acolhedoras que tem nessa cidade. E a gente está aqui para levar o Evangelho do Senhor, não é isso, pastora? É isso mesmo, nós vemos com essa missão de levar a palavra do Senhor Jesus, de levar a palavra que liberta, né? A palavra que nos permite que nós sejamos livres em Deus. E nós viemos para entregar essa palavra do Senhor, essa palavra que liberta, que restaura, que cura, que nos faz perseverar, né? Então nós recebemos essa missão, fomos muito bem acolhidas aqui na cidade de Sorocaba. Inclusive quando nós chegamos aqui, logo no início, na entrada, né, tem uma placa lá dizendo, né, esta cidade, Sorocaba é do Senhor. Aí eu pensei, glória, né? Então nós estamos aqui para cumprir essa missão. E nós pedimos ao Senhor que por onde nós passarmos, nós sejamos instrumentos do Senhor e nós possamos alcançar as vidas que precisam dessa verdade, que é a verdade do amor, né? Do amor, da vida, que é o nosso Senhor Jesus.
servir, alcançar a comunidade, né? uma água. Paula, você não serve uma água para as meninas, por favor? Então, Frank, nós viemos também para alcançar, para impactar a comunidade, né? Alcançar todos os irmãos. Nós também temos projetos sociais, né? Projeto social. Isso, pode aqui. falar um pouquinho Isso, nós temos do trabalho de vocês aqui em Sorocaba. Isso. Nós também atendemos nossos irmãos em vulnerabilidade, os irmãos que precisam, nós montamos cesta básica, nós atendemos os irmãos, né? Nós também temos projeto que alcança, obrigada, viu? Nós temos projeto que alcança os jovens, né? Que nós começamos no ano passado, demos continuidade esse ano, que é o projeto Fase, né? E esse projeto Fase, lá na Barra Funda, alcança também a comunidade, tem um trabalho ali efetivo, alcançando a comunidade, né? Levando almoço, levando alimento para os irmãos. E aqui em Sorocaba nós também estamos seguindo no mesmo trabalho, na mesma linha. Atendendo a comunidade, atendendo também os jovens que prestaram vestibular, Enem, então nós também atendemos esses jovens, preparando para prestar concurso, o Enem. Então nós temos voluntários que são professores, os irmãos da igreja, então nós preparamos aulas, são aulas com excelência para atender os irmãos da comunidade. E tem muitos projetos para a honra e glória do Senhor que estão aí queimando no nosso coração, Frank, para que nós possamos atender a comunidade, para que nós possamos verdadeiramente peregrinar, né, e fazer a diferença por onde a gente passar. Então tem muita coisa boa que o Senhor está entregando no nosso coração e logo nós estaremos aqui divulgando com você. Amém. Vamos divulgar. Aqui, para 2016, você já tem todos esses projetos, né? Já temos os projetos aí, já tudo na mente, alinhado com o Senhor, testificando com o Senhor, né? Nas nossas conversas, nas nossas orações, e vamos seguir aí para o crescimento, né? E com essa ajuda aqui na live, mais ainda, para que a gente avance na nossa obra, né? Da obra do Senhor. Os cultos aqui em Sorocaba. Isso, nós somos a igreja, né? Nós somos uma igreja inclusiva. Nossos cultos é de quinta-feira às 20 horas e de domingo às 18 horas, né? Nós temos os cursos também na igreja que nós damos, né? Que nós chamamos de portas abertas, que é para apresentar a igreja, apresenta como a igreja é, as diretrizes da igreja, né? Nós somos uma igreja cristocêntrica e depois desse Portas Abertas nós também temos um outro curso de estudo. Nós somos uma igreja, Frank, que a gente estuda, né? A gente estuda a palavra. Então exatamente, nós somos embasados na palavra, né? Tudo que nós fazemos é tudo em alinhamento com embasamento na palavra. Quando você fala inclusive, vocês têm um público que vocês focam nele, né? Isso. O que seria esse público? É o público LGBTQIA+, né? Tem muitas pessoas que elas ainda têm, e não é culpa deles, né? Talvez seja uma sociedade que quer excluir essas pessoas de estarem na igreja, né? Isso, né? E Deus, Ele não faz acepção de pessoas, né? Usam-se algumas coisas que queiram ir contra eles estarem, a gente estar na igreja, né? Mas nós sabemos que nós somos em Cristo, né? Cristo, Ele conhece o coração, Ele conhece o pensar e o caminhar, né? Então a gente quer atingir esse povo, a gente quer esse povo dentro da igreja do que fora da igreja, vivendo uma vida, né, de pecado, uma vida de promíscua, fora dos relacionamentos da sociedade, né, que tanto exclui. Então a gente inclui. E não é só para esse povo, a gente recebe muitas pessoas lá também que passam na porta da igreja e falam assim: eu senti Deus aqui, eu vou ficar, e estão com a gente. Nós fazemos, a gente ora em torno da igreja, nesse quarteirão todo aqui, e as pessoas vão na igreja por causa da nossa oração que passamos orando na porta deles. E isso, para nós, é uma gratificação, né? Então esse é um trabalho que a gente faz. Esse é o trabalho de vocês, né? Exatamente. Ouvi? Assim, quando a gente fala de as pessoas que estão sofrendo aí, que se perdem muitas vezes por causa do preconceito e tal, essas pessoas também precisam se preparar, né? Porque além de ter as pessoas que são contra, muitas vezes eles não estão preparados para conviver com o preconceito, né? Com as pessoas que não respeitam, né? Com o desrespeito.
E a igreja vem com vem com essa mensagem, né? Vem com essa ajuda, né? Quais são os casos assim mais que vocês tiveram já na igreja, como ela acabou de falar, né? A pessoa está passando e de repente sente essa energia, né? Sim. E se liberta. Sim. Na verdade, nós somos uma igreja que como a pastora disse, né? Nós somos uma igreja cristocêntrica. Nós vamos falar de Jesus, nós vamos falar dos ensinamentos, do amor do Senhor, né? Alguns, né, acabam se afastando do Senhor porque receberam uma palavra que foi apresentada, inclusive, na própria Bíblia, na palavra do Senhor, com alguns versículos, né? Inclusive nós temos estudos também, aí nós vamos falar de teologia inclusiva, que também já é, né, uma outra, a gente pode fazer um paralelo, mas que tem a teologia inclusiva para esses que se distanciam do Senhor por conta da condição, né? Então muitos se afastam da presença porque assumiram a sua condição, né? E por eles estarem congregando em outra denominação, e eles receberam uma palavra de que você não herdará o reino do céu, você não pode servir ao Senhor, muitos se desligam. E aí eles se sentem rejeitados. E a palavra do Senhor, o amor do Senhor, o amor de Deus é um amor incondicional, ele nos preenche, né? Então essas pessoas que chegam lá se sentindo rejeitadas e excluídas, nós recebemos, porque esse amor transborda. O amor não pode ficar retido, né? Quando a gente recebe esse amor, ele transborda e a gente alcança essas vidas que chegam. Então chegam muitos jovens que não conheciam a igreja. Eu posso estar aqui? Eu posso orar? Eu posso entrar? Pode. Você é bem-vindo, né? O Senhor Jesus está sempre de braços abertos. E o Senhor Jesus nos trata e nos transforma a cada oportunidade que nós entregamos. Toda vez que nós entregamos o coração para Ele, ficamos à dependência dEle. Então nós recebemos essas vidas que muitos preferem viver uma vida promíscua porque já receberam uma palavra de maldição, né? Que já irão para o inferno, então eu vou para o inferno, então eu vou viver uma vida promíscua, né? Não, nós somos uma igreja que recebemos todas as famílias, todas as pessoas, nós temos senhores, senhoras, crianças, jovens que chegam, né? E recebem a palavra, adoram ao Senhor, servem ao Senhor, né? Pessoas que constituem família, temos muitas famílias, né? Então muitos jovens chegam, olha, eu fui rejeitado, eu fui excluído, né? Eu acredito que o Senhor não recebe mais as minhas orações, eu me sinto excluído. Então eles conhecem, a gente traz, né? Recebe essa vida e a gente fala do amor do Senhor, a gente medita na palavra. Como eu disse, tem a teologia inclusiva, que também nós fazemos estudos voltados para os versículos que são apontados sobre a nossa condição, né? Nós não mudamos nada na palavra, não é outra Bíblia. As pessoas falam, é outra Bíblia? Vocês trabalham, é outra Bíblia? Vocês mudam? Nós não alteramos nada, a palavra do Senhor está aqui, né? Então não tem alteração. Tem estudo, né? A gente tem estudo, né? Tem também direcionamento sobre teologia inclusiva, né? Tem vários estudos, mas nós estamos lá para falar a palavra de Jesus e receber essas pessoas. Então, quem bater lá na porta, né? Nós vamos perguntar, tem defeito? Se tiver defeito, se não for perfeito, pode entrar, porque nós estamos para sermos tratados pelo nosso Senhor Jesus, tratados, restaurados e transformados, né? Então, nós estamos para isso, para receber esses jovens, né? Não faz muito tempo eu acompanhava uma jovem, e essa jovem estava muito ansiosa, muito triste, né? Por questão de uma palavra que ela recebeu, né? E ela recebeu uma palavra que, por conta da condição dela, quando a gente fala de uma igreja inclusiva, né? Quando a gente fala de um relacionamento afetivo, essa jovem estava muito desesperada, porque ela recebeu uma palavra que o Senhor iria recolhê-la, né? O Senhor iria recolher porque ela se assumiu nessa condição, né? Então ela recebeu essa palavra e ela estava desesperada. Então ela sempre me ligava dizendo, será que hoje o Senhor vai me recolher, né? E ela não conseguia sair debaixo dessa palavra. Então nós somos para viver, para glorificar o Senhor, para buscar a verdade dele e sermos tratados, né? O Senhor é quem determina, já foi decretado sobre nossas vidas. Então não há quem possa dizer, o Senhor irá te recolher amanhã, né? Nós estamos debaixo da vontade de Deus, né? Que seja feita a vontade do Senhor. Então nós estamos lá com as portas abertas, né, para receber esses nossos irmãos. Assim como o Senhor me recebe todos os dias com muito amor, né? Assim como o Senhor recebe a pastora Eliana. Este amor é para alcançar essas vidas e que essas vidas possam peregrinar com esperança e perseverança, e adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor e orando também, entregando as causas, as orações ao Senhor, né?
esse é o nosso trabalho. Amém. Esse é né? o trabalho de vocês. É a nossa missão. São quantas igrejas tem aqui em Sorocaba? A matriz é em São Paulo, A né? matriz é em São Paulo, na Barra Funda, né? Isso, né? Então, por enquanto, nós estamos com essas duas, aqui em Sorocaba e a matriz que é na Barra Funda. Vocês atendem só na igreja ou vocês têm uma outra forma de ajudar as pessoas? É só pela igreja? A igreja, nós falamos assim, a igreja, nós somos igreja. Então nós somos igreja, quando nós estamos lá no espaço físico, né? Quando aquele espaço está vazio, é só aquele espaço físico. Mas quando nós nos reunimos lá, nós somos a igreja. E somos a igreja fora das quatro paredes. Então nós atendemos as pessoas. Então as pessoas estão sempre nos ligando. Nós temos o telefone à disposição. Então sempre estão ligando, pedindo oração. Às vezes pedem até visita, né? Uma senhora pediu para que nós fôssemos lá tomar um café com ela, que estava em depressão. Então, nós estamos sempre atentos, os oficiais... Estão sempre disponíveis. Disponíveis. Os oficiais fizeram um trabalho recentemente, né? Porque nós somos igreja por onde a gente passa, né? Então, eles atenderam também famílias com cestas básicas, né? A igreja da Barra Funda também atendeu as famílias lá da comunidade. Quem quer ajudar vocês, esse trabalho de vocês? Tem voluntários, vocês dependem assim, muitas vezes de um apoio de alguém quando vocês fazem um evento, de uma ajuda? Voluntariado. Como que funciona essa questão do voluntário? Todos são bem-vindos, toda ajuda é bem-vinda, né? Como nós somos um grupo aqui ainda pequeno, né? Então a gente fica entre a comunidade, né? Com a ajuda dos nossos irmãos de São Paulo também, mas a gente pede ajuda, Sim. a gente Mas coloca... hoje vai aumentar, porque a Live Conecta Brasil é um movimento para conectar e inspirar um Brasil melhor, né? E nada melhor do que com pessoas como vocês, que vieram aí, que estão aí com essa missão para servir, né? Isso, inclusive, Frank, eu peço a permissão dos irmãos que estão assistindo, né? Se puderem colocar, nós temos o Projeto Fase, nós temos o Pix do Projeto Fase. Então pode... Então, os irmãos que estão aí, eu peço para colocar o Pix do Projeto Fase, porque nós recebemos doações. Inclusive, esse ano, nós conseguimos comprar a nossa Kombi, porque nós estávamos atendendo a comunidade, levando refeição no carro de passeio, né? E como lá os irmãos estão atendendo a comunidade, várias comunidades lá na Barra Funda, então esse ano nós conquistamos a nossa perua, né? A nossa perua para levar mais refeição para os irmãos, né? Então nós temos lá o nosso pastor Leandro, o pastor Sênio, que está à frente lá também do Projeto Fase. Então o nosso pedido, você que está assistindo, você da igreja, coloque aí, por favor, então, o Pix do Projeto Fase. Toda doação é bem-vinda, todo voluntariado é bem-vindo. Nós estamos sempre atendendo os irmãos em vulnerabilidade. Então, peço, por favor, para vocês colocarem aí. E se quiserem doar também, podem levar na nossa igreja, né? Daqui a pouco nós vamos passar o endereço. Nós recebemos doação de alimentos, roupas, né? Material escolar, que agora vai iniciar as aulas em janeiro, né? E tem muita família carente, tem muitas pessoas que necessitam da doação, vivem da doação, né? Sim. E para nós, este aqui é uma oportunidade de pedir, e nós não temos problema nenhum em pedir. Sim, nós viemos ao mundo para isso, né? Para servir. Estender, para servir, exatamente. Então, e vocês, o movimento de vocês é para ajudar essas pessoas, né? Isso. Ou seja, vocês são os mediadores, né? Sim. Para servir, né? Sim, As são pessoas ajudam, instrumentos, instrumentos. Então, olha, você que gosta aí de fazer o bem, que entendeu a sua missão, o seu propósito de vida aí, então conecte-se conosco, conecte com as meninas, com as pastoras aqui. Nós vamos deixar as redes sociais, vamos deixar contato, vamos fazer esse movimento de chegar em mais pessoas. Que esse é o objetivo, né? É transformar vidas, né? Vamos, preparei algumas perguntas aqui para vocês, para que nosso 2026 seja, a gente se prepare para ele, né? E para se preparar, a gente tem que ter Deus no coração, né? Tem que entender a nossa missão, né? O que nós viemos fazer aqui nesse mundo, né? Então, nada melhor a gente entender o nosso propósito de vida, a nossa missão de vida, para a gente poder servir, né? Enquanto a gente não sabe o que estamos fazendo aqui nessa vida, não fica uma vida meio vazia? Não tem sentido, Não tem sentido, né? Tem sentido. Fala um pouquinho sobre de missão. Uma vez, uma pessoa falou assim para mim: Frank, como a gente descobriu o nosso propósito?
por meio das minhas leituras, né, eu entendi, vocês me ajudem, por favor, que não é por meio de sabedoria. Para mim descobrir o meu propósito, eu preciso de sensibilidade. Sensibilidade espiritual. Eu venho fazer o que nessa vida? Qual é meu papel? Qual é meu chamado? E então você quer descobrir o seu propósito de vida, você precisa de desenvolver primeiro a sensibilidade. Tem sentido? Tem sentido. Nós quando recebemos o convite para estar vindo para Sorocaba, foi assim, né? Vocês querem ir? Ficamos meio assim a princípio, né? Mas o que a gente fez? Entregamos ao Senhor, ficamos em oração e queimou no nosso coração vir para cá, né? Então nós entendemos que nós tínhamos uma missão, que o Senhor estava entregando uma missão para nós. Então nós largamos tudo, né? E viemos para cá com o coração aberto, conhecendo as pessoas, os irmãos somente da igreja. Depois tivemos o prazer de conhecer você, e a gente vai conhecendo outras pessoas, e a gente está aqui na cidade, cumprindo a nossa missão, aguardando a próxima missão. E a minha missão é essa, é conectar, é ajudar, é inspirar um Brasil melhor. Isso é um movimento. Então, para você ver, né, que coisa. Eu, quando eu me descobri que o meu objetivo de vida, o meu papel, a minha missão era servir, era conectar, criamos esse movimento, que é a live, que é o canal, que é o nosso podcast. Então conecte-se conosco e faça parte, né, dessa energia da prosperidade, porque juntos nós vamos longe, né? É verdade. Só Pode ficar à vontade. Quando você fala do propósito, nós temos também um estudo, né? Nós fazemos um estudo de um livro, que são 40 dias de leitura, que é Uma Vida com Propósito. E esse livro ele fala, para que estamos na Terra? O livro é de quem? Ele é um best-seller esse livro. Tá. Nós estudamos esse livro, tá? É Rick Warren, ele é best-seller. Você faz um estudo em cima desse livro. Isso, nós fazemos um estudo nesse livro, um livro totalmente embasamento bíblico, né? E este livro ele já tem uma pergunta, para que estamos na Terra? Né? Então, através do estudo desse livro, nós vamos entender sobre os propósitos de Deus. Nós estamos aqui porque existe um propósito, nós viemos para cumprir um propósito. Nós precisamos entender, né, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Né? Então, nós fazemos o estudo desse livro, são 40 dias, aí nós nos encontramos todos os domingos, refletimos sobre o que nós aprendemos nesse livro. E a primeira pergunta, ela é assim, abençoada. Para que estamos nessa terra? Estamos nessa terra porque existe um propósito. E nós estamos aqui para cumprir um propósito. E se nós estamos aqui ainda no dia de hoje, é porque esse propósito ainda não se cumpriu. Ele irá se cumprir debaixo da vontade de Deus. Né? Então, nós cremos que existe um propósito do Senhor e é por isso que nós estamos peregrinando nessa vida terrena. Né? Nós estamos peregrinando. Enquanto nós estamos peregrinando, é para cumprir o propósito do Senhor. É para honra e glória dele. É para tudo que nós fizermos aqui. É para glorificar o nosso Senhor. Amém. Eu também estou lendo um livro que tudo começa pelo porquê. Esse livro também, ele explica como a gente descobrir o nosso propósito. E é mais ou menos isso que você falou. Sim. Senão a gente fica vivendo por viver, né? Sim. Sem saber o seu chamado. Né? Sim, muitos. Então, eu costumo dizer que a vida fica muito leve, né? Quando você entende. É igual quando você vai fazer um trabalho, né? Você sabe o que vai fazer. Sim. A vida é mais ou menos a mesma coisa, né? Quando você entende o seu propósito, você vive mais leve. É isso, Maria. A gente entende quem é Deus na nossa vida, né? E quem nós somos em Deus, né? E quando você fala de propósito, a gente também entende sobre o que está regendo os nossos passos, o que está na nossa mente que rege os nossos passos, né? Então é isso que você falou, a gente precisa entender para que nós estamos aqui, para que as coisas não sejam feitas assim de forma aleatória, tudo solto, né? Eu vou fazer do jeito que eu quero, de acordo, né? Deixando a vida levar, não. Existe um propósito. E alimentando seus desejos, seus prazeres, né? Não entendendo que tem algo maior, né? Sim, exatamente. Né? Ou seja, olhar para o outro, né? Olhar para o outro com amor, não é olhar para o próprio umbigo, né? A gente vai peregrinar para que nós possamos ser luz também na vida do outro, né? E levar esse amor do Senhor para o outro também. Essa é a nossa missão e é o nosso propósito também. Amém.
vocês têm mais algum trabalho? Esse trabalho que você está falando, é um encontro, né? É um culto que vocês fazem? Qual? Desse livro que vocês encontrar o propósito? Ah, sim. Quando os irmãos chegam na igreja, nós temos o Portas Abertas, que é um discipulado, né? Então eles vão entender a visão, qual é o direcionamento, né? Qual é o nosso direcionamento da igreja. Vai entender, é um discipulado, ele se chama Portas Abertas, né? São 11 lições. Quando termina o Portas Abertas, aí tem um estudo de uma vida com propósito, que é esse livro. Aí Quem hoje você convidaria, que está na rua, que está aí precisando? Quem seriam as pessoas que você convidaria hoje para ver na rua? Aquela pessoa que... Drogados também, pessoas que estão perdidas no álcool, na droga, e que mais seria? nós encontramos aqueles irmãos que se sentem rejeitados, né? Nós encontramos aqueles irmãos que estão encurralados e nós oramos para que seja destronado toda a corrente que deixa aprisionado almas, né? Porque aí fora tem muitas almas que estão gritando, e elas estão gritando, elas estão com a alma desesperada porque sente um vazio, porque elas estão buscando em coisas que não preenchem. Que é o vício, né? Nós temos, aí fora nós temos muitos irmãos que estão perdidos no vício, perdidos nos traumas, perdidos no medo, né? Nós também já direcionamos uma oportunidade, um irmão, né, que chegou, um irmão havia saído de uma clínica, ele apareceu na igreja pedindo oração, não sabia para onde ir, e aí nós levamos ele de volta para a clínica, né, nós acolhemos esse irmão. O que aconteceu? Nós levamos ele de volta para a clínica, conhecemos essa clínica, começamos também a dar assistência para essa clínica com alimentos, né, porque tudo que o Senhor nos abençoa não é para ficar retido, é para abençoar. Então, quando nós levamos esse irmão que estava, né, lutando contra o vício, nós levamos ele e também começamos a abençoar aquela clínica para os irmãos que estavam ali, lutando também contra o vício. Então, nós começamos a levar alimentos, né? Então, nós vamos conhecer, são propósitos, nós vamos conhecendo, eles abençoaram de receber o irmão, né, que o irmão havia fugido da clínica, nós levamos de volta. Então, nós queremos falar desse amor, dessa luz, que muitos estão encurralados por um cenário mentiroso, é um cenário que mostra que não tem jeito, né? Então nós estamos querendo falar da palavra que liberta, falar de Jesus, né? Porque tem a cura espiritual e tem aquela cura química, né? Sim. Que você precisa de um acompanhamento médico, né? Sim, e tem como que vocês trabalham com essa? Quando vocês percebem que não é só uma questão espiritual, sim, precisa sim. de uma clínica, por exemplo. Sim. Nós batemos muito papo com os irmãos, eles marcam um horário com a gente, eles falam muito, né? Então tem muitas questões emocionais, né? Então a gente não descarta, porque o Senhor entregou os especialistas, né? Toda a sabedoria vem de Deus, e o Senhor entregou profissionais, homens e mulheres nessa vida terrena para nos atender. Então nós não descartamos. Então nós tratamos o espiritual, mas quando nós identificamos que existe algo que precisa de um especialista, de um acompanhamento... Tem uma questão física. Exatamente. Né? A gente sempre sinaliza para esse irmão. Você não vai descartar o seu tratamento, você não vai descartar os seus remédios, porque o Senhor permitiu o especialista para isso. Né? Porque os dois têm que andar junto também. Anda junto. Então, não adianta você levar também só numa clínica e você não ter esse acompanhamento, né? Ah, sim. E também eles têm esse acompanhamento, e também tem a questão da pessoa desejar ficar ali, porque é uma luta, né, Frank, diária, né, contra o vício, né? Mas não só nesse sentido de vícios, mas no sentido também de tratamentos, né, questões psicológicas, então, traumas, né? Então, o espiritual, o nosso Deus, o nosso Senhor sempre estará acima de tudo. Mas o especialista, os acompanhamentos, eles não são descartados. Então, quando a gente trata o espiritual, né, eles caminham juntos, mas sempre acima está o nosso Deus, né? Está o espiritual. Mas o que tem que tratar, o que tem que acompanhar não é descartado. Então, nós também vamos seguindo nessa linha de acompanhar o espiritual e pedir para que também eles deem seguimento nos tratamentos que eles já estão acompanhando, já estão seguindo. Seja com medicação, nós cremos na cura, né? A cura vem, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Temos que aceitar, né? Porque muitas vezes a gente só busca, mas e quando a pessoa não está preparada?
o Vivo? Porque muitas vezes a pessoa nem sabe como procurar. Como que a gente incentiva essas pessoas a buscarem esse... Por exemplo, hoje várias pessoas estão nos assistindo e irão nos assistir, mas o que inspira eles procurarem a cura? Muitas vezes a família não incentiva, ninguém incentiva. Como a gente atrair essas pessoas? Convidar eles para ir na igreja. Ah, sim. Bom, Porque eles muitas vezes estão perdidos. Ele nem sabe que ele precisa dessa ajuda. E como a gente trazer eles até a igreja? a palavra diz que nós não fazemos, não é pela força, né, mas é pelo ouvir a palavra de Deus. Então muitas Porque vezes tem que partir também da pessoa, sim, né? porque você chega até a pessoa, você vê que a pessoa está sem direção, né? Então a gente fala de Jesus. A maioria são pessoas que procuram, né? Você diz, a igreja. Isso. sim, os que nos procuram, a maioria dos que nos procuram é mais voltado para a questão de aceitação, deles se entender e de se aceitar. Tá? Então alguns se entendem, eu estou falando agora da condição, tá? Da condição homoafetiva, condição. Então eles se entendem e assumem para as famílias, né? A condição Isso dele. é o primeiro passo. Isso. Aí eles se assumem. Depois que eles se assumem, alguns, os pais acolhem, tentam entender e dar o suporte. E alguns dos pais não entendem, né? A gente até... vamos deixar isso bem claro. Para você que se descobriu, né? Que tem essa... Como que a gente vamos chamar? Para você que se assumiu ou não quer se assumir e a família não aceita. Qual é a mensagem que você manda para esse pai, para essa mãe, para esse avó, para esse sei lá para quem faz parte dessa pessoa? Qual que é a mensagem? Assim, você está falando que a Bíblia que está dizendo. As pessoas que têm problema de aceitar os seus filhos. Eu acho que uma palavra assim, que é a base é o amor, né? O amor. Então, O amor está mais em cima, isso, né? Ame o seu filho, a sua filha, não rejeite. Eu sei que para um pai e para uma mãe, quando um filho se assume, não é fácil, né? A gente entende. Não, esse assunto é bastante delicado. É delicado. E a gente nem sabe como falar, Sim, né? Mas é claro, sim. a pessoa que se assume, a família quando não aceita, imagina a cabeça de uma pessoa, Eliane, quando passa por isso. E quando é adolescente, então? São os que mais sofrem, né? Por isso que a gente tem um índice muito alto, Frank, de suicídio Então, no Brasil, né? Principalmente suicídio e homicídio, né? Além de ser eles tirarem, tem quem ainda tire a vida dessas pessoas, né? Elas ficam desorientadas, sem saber para que caminho tomar, e quem conhece a Deus ainda usa uma frase que a gente tenta sempre tirar essa frase da mente das pessoas, que Deus me magoou. Deus não magoou ninguém, Deus não magoou ninguém. Quem magoa é o homem com a sua fala incorreta, né? No momento errado, para vidas que não entendem a sensibilidade. Então, quando a pessoa se assume, e não é só o adolescente, o adulto também ele sofre muito, né? Ele vive ali numa vida e às vezes ele fala assim, não é essa vida que eu quero levar, mas ele leva, porque existe uma sociedade que cobra, né? Cobra o homem, cobra a mulher, você precisa ser o pai, você precisa ser a mãe de família, o pai de família, e tá tudo bem se ele quiser seguir, mas ele não pode viver uma vida que ele está sofrendo, né? Então é isso que a gente fala. O sofrimento interno causa dores, às vezes, incuráveis. E essas dores causam depressão, adoece a mente, adoece o coração, adoece o espiritual, e é onde a gente vê esse número grande de suicídios, de homicídios, de pessoas que estão tirando a própria vida porque não acham que são rejeitados diante da sociedade, diante da sua própria parentela, dentro de igrejas também, né? Elas são retiradas de poderem congregar. E quem somos nós para tirar alguém da presença de Deus? Que autoridade nós temos de tirar? Você não pode estar na minha casa de oração. Primeiro que a casa não é nossa, a casa é de Deus. Então nós não temos esse direito. Então todos têm direito e acesso livre ao Pai. Para isso, o Senhor entregou Jesus na cruz. Para isso ele morreu. O véu foi rasgado. Para que a gente tenha acesso direto ao Pai. Eliane,
nós estamos falando aqui da pessoa que tem um problema. Mas a gente nós não estamos falando de quem gera o problema. E daí? O que fazer? Qual é a mensagem para essas pessoas que geram o problema no seu filho, na sua filha? Porque tem muito isso, né? A pessoa, como você falou, a pessoa vai se suicidar, não é porque ela quis se suicidar, é porque alguém... Obviamente doente, né? Alguém adoeceu essa pessoa, exatamente, né? Então, e daí? E para essas pessoas que adoecem? A palavra do Senhor, ela vem... A palavra do Senhor, ela é vida e vida e abundância, né? Então fale bacana para as pessoas... Para os pais, avós, irmãos, seja quem for, que não entende e gera esse problema na pessoa. Porque isso também precisa de cura, né? Sim. Muitas vezes não é só a vítima. Exatamente. O caso é mais sério. O caso né? é mais sério, é mais complexo. Qual é a cura? Esse entendimento, Frank, como um pai, uma mãe, um avô, né, recebe, né, como um filho, uma filha, um neto se assume, a gente entende, eles não vão entender assim no estalar dos dedos, né? Mas eles devem respeitar. A gente fala assim que mesmo que não aceite, respeite, né? Mas não rejeite, porque se rejeitar, o seu filho, sua filha, o seu neto, o seu sobrinho, não sei aqui, eles vão buscar ajuda às vezes em lugares que não serão uma boa ajuda, né? Então, levar para outro caminho. Então, não rejeite. Tudo tem um tempo, um dia após o outro. Não rejeite, não exclua, não expulse. Não fique debaixo, não viva debaixo de uma palavra que é lançada, que as pessoas têm muito preconceito e elas lançam palavras, né? Nossa, olha isso. Não. Ame o seu filho, não rejeite o seu filho, a sua filha, né? E é um dia após o outro para entender o que está acontecendo, né? Para conversar, que haja diálogo, né? Nós não somos os donos da razão, né? Mas precisa de um diálogo, precisa de um respeito, precisa entender, não podemos generalizar. Quando um filho, uma filha, um neto, um sobrinho, eu não sei, né, se assume, muitos já pensam nas piores coisas. Já vão pensar na promiscuidade, já vão pensar direto em outras coisas. Não, pense no amor, não pode existir um amor entre pessoas do mesmo sexo. Que até isso pode até gerar esse desconforto e a pessoa fazer loucura, né? Sim, pessoas do mesmo sexo não podem constituir família. São tantas famílias dentro da igreja, são tantas crianças adotadas que receberam um amor, que foram rejeitadas, né, por outras famílias, e eles acolhem, né? Nós temos na igreja os pastores constituíram famílias com famílias abençoadas, com filhos abençoados. Então, assim, não rejeite, não queira entender, né, no mesmo dia. Eu preciso entender onde foi que eu errei. Você não errou, é uma condição, e isso precisa de um acompanhamento, isso precisa ser dialogado, isso precisa ser discutido. Mas não expulse o seu filho, não rejeite o seu filho, não coloque ele na parede, porque o juízo, ele vem do alto. Então, espere no Senhor, ore a Deus para que o Senhor conduza, para que o Senhor ajuste essa situação. Mas não expulse o seu filho, não rejeite o seu filho, entregue a ele amor. E é um dia após o outro que o Senhor vai trazer entendimento, né? Não permita que ele saia da sua visão, do seu amor, da sua proteção, mas entenda, sente e converse. E uma vez que um filho ou uma filha assume, foi todo um processo muito difícil para chegar, né? E ele quer compartilhar com as pessoas que ele sabe que ama, né? Quando aconteceu comigo, eu compartilhei com as pessoas que eu amava, né? Então a gente fica naquela aflição, naquele desespero. Como será? Será que vão me excluir? Não vão mais olhar para mim? Não vão me amar? Mas a questão é, você pode não aceitar, mas respeite e não exclua. Entregue amor, continue entregando amor, que o Senhor ajustará, o Senhor tratará, o Senhor vai restaurar e Ele vai ensinar. E assim, é isso que eu falo, para não rejeitar o seu filho e sua filha, e entregar amor, né? E não querer entender e não querer se culpar. Muitos querem se culpar. Onde foi que eu errei? O que eu fiz? Mas você não cresceu vendo isso não... Não. Ame e converse. O diálogo é a base, o respeito também. Eliane, o pecado, tem tamanho o pecado? Esse pecado é menor, esse é menor, esse é maior, esse é maior? Isso é uma bobagem. O pecado, pecadinho, pecadão, não existe. Pecado é pecado. Eliana, quando a gente fala de preconceito, eu estou dizendo para a pessoa que eu quero que você viva a vida que eu quero, né? O preconceito é isso, né?
Eu quero que você viva a vida que eu quero que você viva. Não é assim? Exato. O preconceito, eu estou dizendo isso. Viva a vida que eu quero. Exatamente. Você já está vivendo a sua. E você quer que o outro viva a sua vida também? Viva a sua, não é isso? Cada um vivesse a sua vida, não teria tanto preconceito, né? Porque o preconceito é isso, né? Viva a vida que eu quero e não a sua, não é isso? É uma hipocrisia, né, Frank? Vamos ser bem sinceros, né? Porque enquanto eles estão apontando o nosso pecado, existe por trás, né, de quem está apontando outros pecados que também são pecados, né? Então a gente diz assim, né? A gente que estuda a palavra, nós falamos assim: para não ter o pecado, você precisa seguir a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, sem sair da curva. Tem que pegar ali sem sair da curva. Ou pegar todos os mandamentos e seguir ele à risca sem sair da curva. Vocês têm um culto específico para as pessoas que têm dúvida, não querem entender? Vocês têm um momento, um culto especial para as pessoas que... Porque também é uma forma de ajudar também. Porque essas pessoas são doentes também, não são? É assim, Frank. E como que vocês lidam com essa parte? Porque quando as pessoas chegam até vocês, alguém gerou isso nessa pessoa, né? Muitas vezes a família, os pais, enfim. E essas pessoas não procuram a igreja? Deveriam procurar. Os pais, os familiares? Os sim, familiares. muitos vão até, porque... Quando para entender? Sim, quando os filhos... Ah, tá. Então, eu queria que vocês tenham um culto também específico ou é para todos? Então é assim, o culto, nós nos reunimos na igreja para glorificar o Senhor. Nós nos reunimos na igreja para adorar o nosso Senhor, né? E quando nós estamos lá, nós estamos recebendo a palavra, estamos sendo transformados, restaurados. Então, o culto é isso, nós nos reunimos para adorar o nosso Senhor. Agora, as pessoas, existem jovens que chegam lá, depois que eles se assumiram que eram de uma igreja, aí eles saíram, se desligaram e foram conhecer a igreja Habitar. E aí, à medida que eles vão acompanhando, eles levam os familiares para conhecer. Né? Então, chegam familiares lá. Eles sentem a vontade. Sim. E os familiares têm essa compreensão. Sim. E acabam indo também, né? Sim. É muito legal isso. Sim, porque eles querem saber onde o filho, ou o neto, ou a neta, ou o sobrinho está indo. Então, eles querem entender. Eles querem, alguns até, inclusive, nós marcamos para conversar. Né? Nós estamos lá para adorar o Senhor. Né? Então, alguns querem conhecer, alguns querem saber sobre a teologia inclusiva. Né? Então, não é um culto. O culto é para adorar o Senhor. Mas quando chegam esses familiares, aí nós marcamos um horário para falar. Né? O que seria a teologia inclusiva? A teologia inclusiva, ela segue, segue algumas vertentes no sentido de alguns versículos, né, que são apontados, que nós temos na palavra, né, que fala que nós não herdaremos o reino dos céus. Então, a teologia inclusiva é para que nós possamos entender em que contexto aquele capítulo foi escrito, aquela palavra que é sinalizada, né? Qual a origem daquela palavra, em que contexto foi escrito, para entender mesmo. Não é modificado, mas é para entender em que contexto foi escrito, em que momento, qual era a cultura, o porquê daquelas palavras. Então é nesse sentido, de entender esses versículos que são sinalizados, apontados para a gente quando a gente quer adorar o Senhor na nossa condição. Entendi. Ó, só para nós, agora eu vou fazer umas perguntas para vocês, mas antes nós estamos aqui com as duas pastoras da igreja Habitar aqui no centro de Sorocaba. Então você que está aí precisando de um apoio, de um conselho, né? De um acolhimento, então, ó, e você também quiser fazer alguma pergunta, pode mandar a pergunta aí no nosso direct. Não vou responder agora porque a gente não está próximo do equipamento, mas durante a semana eu vou pegar essas perguntas e passaremos para vocês e as meninas responderão, tá bom? Então faça a pergunta, mande a sua pergunta aí, que eu encaminharei a pergunta para as pastoras. Então não fique na dúvida, busque ajuda, e elas vieram hoje especialmente para ajudar, para uma Sorocaba melhor, né? É verdade, eu creio. Então vamos fazer uma pergunta. Eu preparamos aqui umas perguntas para que nosso 2026 seja mais leve, né? Quando vocês, Mateus 18,
qual é a primeira palavra ou imagem que vem? Quando você, Mateus 18, isso, qual é a primeira palavra ou imagem que vem? A oração. Quando a gente fala de Mateus 18, que diz que em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu, aqui nós temos a primeira palavra que vem, autoridade. É a autoridade que o Senhor Jesus nos entrega, né? Ou seja, nós vamos para um ano de 2026, nós temos sonhos, nós temos planos, então nós consagramos, entregamos ao Senhor, né? Então vem essa autoridade, nós temos autoridade, é o Senhor Jesus entregando essa autoridade para a igreja, para orar e ligar no céu o que está aqui queimando no coração. Então a gente apresenta ao Senhor, então vem essa autoridade, a autoridade que Jesus nos entrega, para apresentar, para orar e entregar, seja o seu projeto, seja o seu sonho, seja a sua causa, né? Então, a primeira palavra que vem aqui, quando o Senhor diz que é para ligar, o que ligar aqui na terra, em concordância, né? Ecoará lá no céu, lá no reino dos céus, né? Então, a palavra que me vem é a autoridade que o Senhor nos entrega, e essa autoridade nós devemos receber, em nome de Jesus. Amém. Esse texto costuma ser muito citado. Na visão de vocês, o que realmente quer nos ensinar? Além do que popularmente falado. Tá. Pastor Eliana quer falar? Aqui ele está trazendo, quando ele fala para ligar, aqui nós temos duas palavras nesse versículo, né? Isso, que é esse texto, eu posso ler novamente? Pode. Esse texto costuma ser muito citado. Na visão de vocês, o que realmente quer nos ensinar? Além do que é popularmente falado. Então, ele quer nos ensinar, aqui nós temos duas palavras, ligar e desligar. Ou seja, com essa autoridade que Jesus nos entrega, nós podemos ligar e desligar. O que nós vamos ligar? Nós vamos apresentar ao Senhor, seja uma causa, uma cura. Nós vamos orar por um irmão por uma cura. Então, em concordância, nós vamos orar pedindo ao Senhor que haja cura. E que se for da vontade de Deus, essa cura vai vir, esse milagre vai acontecer. Então, duas palavras, ligar e desligar. O Senhor nos entrega isso. Permitir e não permitir. Né? Aqui que nós temos no versículo, ligar e desligar. Então é isso, são duas palavras, porque nós podemos aqui, em concordância, orar por uma causa, pedir uma cura, seja um trabalho, seja uma restauração no casamento, eu não sei. Nós temos esse poder de ligar e desligar através da oração, através da concordância, sempre passando por Jesus, no poder que é em nome de Jesus. A oração é muito forte, né? Sim. Quando você ora, você muda, né? Você passa a ter uma motivação maior, né? Sim. O poder da oração é muito forte, né? Quando a gente ora, eu tenho o meu ritual, quando eu acordo todos os dias. E esse ritual me prepara para o dia, que é a oração. A oração é a nossa relação com o Senhor, é o nosso relacionamento com o Senhor, né? Nós somos o nosso Senhor, né? Nosso Deus, né? Nós falamos com Ele através do Espírito Santo de Deus, através do nosso Senhor Jesus, nós chegamos ao nosso Deus. Deus entregou Jesus para morrer por nós. Então nós oramos, né? Através de Jesus. Então, como que nós vamos tratar com o nosso Senhor que nos criou, nos formou? Através da oração, né? Nos colocando diante dele, buscando o nosso Deus, através do nosso Senhor Jesus, que morreu por mim e por você, viu, Fran? Amém. Por todos nós. Eliana, no texto Mateus 18, Jesus está falando sobre autoridade espiritual, sobre a autoridade espiritual, relacional ou disciplina na igreja. Quando a gente fala dessa autoridade espiritual, relacional ou disciplina na igreja. A autoridade espiritual, a autoridade você tem que ter intimidade, você tem que conhecer, né?
A palavra do Senhor nos diz em Lucas 10:19 que o Senhor nos entrega autoridade para pisar em cabeças de serpentes e escorpiões e nós não seremos atingidos. Quer dizer, Jesus já nos entrega uma autoridade, mas para você ter essa autoridade, né, espiritual, você precisa ter intimidade, você precisa conhecer, e o conhecimento vem através da palavra, do ouvir e de meditar na palavra. Então a gente precisa ter a intimidade com Deus, né? Sem intimidade a gente não vai ter autoridade. Essa intimidade que gera essa autoridade. Que gera essa autoridade. E você já definiu que ela começa por onde? Pela oração. O que é a oração? A oração nada mais é do que uma conversa íntima minha com meu pai. A gente não tem um momento que a gente queira conversar nós dois como amigos? Nós temos que chamar o pai, a existência, e sentar e falar assim, agora eu vou falar com meu pai. E dali você começa a ter intimidade. A sua fala muda, o seu jeito muda, a sua postura muda. E aí você começa a receber a autoridade que vem do céu para agir nessa terra, com sabedoria que vem dele. É através da oração e da intimidade. Amém. Aqui tem uma pergunta, mas você já respondeu, ouvi. Que é o que significa, biblicamente, ligar e desligar? É uma decisão ou uma concordância com o céu? Ah, sim. Como a pastora disse, né? Você recebe autoridade, para receber autoridade você tem uma intimidade, né? Então, ligar e desligar quando eu apresento uma causa, eu faço uma oração, eu preciso entender também qual é a vontade do reino, né? E como que eu conheço a vontade do reino? Através das escrituras, né? Então, quando eu conheço a vontade do reino, a vontade de Deus, né? A verdade do Senhor, então aí eu tomo uma decisão, né? Aí eu tenho uma decisão que ela vem através do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Então eu tenho essa decisão, esse discernimento que ele me é direcionado através do Espírito Santo de Deus. E aí eu tomo uma decisão. E aí eu apresento um projeto, um sonho, uma causa para ser apresentada para o Senhor. E aí eu decido porque eu tenho o direcionamento do Espírito Santo de Deus. E entrego através da oração. Então, em 2026 eu vou entrar, eu me preparo dessa forma. Sim, você vai ser. Eu tenho projetos, eu tenho sonho. Sim. Todos nós temos sonhos e projetos, né? Nós vamos entrar em 2026 com expectativas, né? Mas que todas essas expectativas, todos esses sonhos estejam alinhados com o reino, né? Não adianta ser. Isso tem que estar alinhado, porque às vezes o que está no nosso coração não é a vontade de Deus. Então, quando está alinhado com a vontade de Deus, vai queimar no coração. E aí você então entrega ao Senhor, você apresenta aquele sonho que está queimando no seu coração. Aqui eu não estou falando de questão material, eu estou falando primeiro buscar no espiritual, né? Quando você tem entendimento que é Deus na sua vida, você entrega tudo a Ele. A palavra do Senhor diz, né? Buscai primeiro as coisas do reino e a justiça do Senhor, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. O Senhor lhe concederá os desejos do seu coração, é isso que a palavra diz. Então, para eu projetar e ter uma expectativa para 2026, eu busco primeiro as coisas do reino e a sua justiça. E o Senhor, o meu Deus, o Todo-Poderoso, vai conceder os desejos do nosso coração. Mas Ele vai conceder de acordo com a vontade dEle. Então, se eu tenho sonhos e planos, não é sobre o que vai me agradar nessa vida terrena, porque aqui é passageiro. Aqui eu vou passar peregrinando debaixo da bênção do Senhor, debaixo da vontade do Senhor. Mas primeiro eu busco as coisas do reino, eu cuido do espiritual e as demais serão acrescentadas, Frank. Entende? Porque vai queimar no seu coração e aí você vai apresentar ao Senhor. Então a gente segue para 2026 nessa expectativa, nessa certeza, né? De que seja feita a vontade de Deus. E quem possui essa autoridade mencionada por Jesus? Todo cristão, a liderança ou a igreja? É tudo ligado. Como a igreja como um corpo, né? A igreja como um corpo, né? E nós que habitamos lá que somos cristãos. Então, essa autoridade ela vem de Deus. Jesus, né? Ele é a cabeça, nós somos o corpo. E essa autoridade ele entrega para nós, né? Então, e essa autoridade a gente leva ela para a igreja, para a nossa vida como cristão e por onde a gente passar. Porque a gente não é só a igreja quando estamos na igreja, como a pastora falou.
Nós temos que ter essa autoridade fora também da igreja, né? Porque aí fora, quando a gente sai, a gente se debate com muitas coisas, né? Então a gente tem que ter essa autoridade também, essa autoridade espiritual. São homens e mulheres que o Senhor constituiu nessa terra para guerrear, né? Então a gente entra guerreando nas batalhas aí que a gente vai encontrando, batalhas espirituais, porque a briga também não é contra a carne. A briga, ela não tem nome, ela não tem sobrenome. A briga é contra potestades e demônios. Então nunca vai ser contra uma vida, nunca vai ser contra uma pessoa. Eu vou olhar e vou falar, o Frank não gosta de mim, então meu problema é com o Frank. O Frank está tudo bem, eu vou orar pela vida dele, o Senhor vai estabelecer. A briga é contra potestades e demônio que vem para afrontar o homem e a mulher de Deus e querer derrubar aquele que quer estar no caminho do Senhor. Ouve, pode ser até para vocês duas. Quando a gente define uma empresa, uma instituição financeira, a gente define como corpo, mente e alma. Ou seja, é o corpo, o espaço, né, da igreja ou da empresa, a mente, que é a estratégia, né, e a alma, que são as pessoas. E como a gente definiria uma igreja? Como você acabou de falar. A igreja, ela... Como que você define? Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Isso, Cristo. é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele tem os membros. Os membros são todos aqueles que são filhos e filhas de Deus, né? São os membros, aqueles que creem no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. A cabeça desse corpo é Jesus, né? Então a igreja, eu sou igreja, pastor William é igreja, nossos irmãos são igreja e nós formamos o corpo de Cristo, são os membros da igreja. Nós somos um corpo de Cristo e a mente desse corpo é Jesus Cristo. Por isso que a gente fala que a nossa mente, os pensamentos devem estar cativos nas mãos do Senhor. Que a nossa mente seja sempre renovada. A mente desse corpo de Cristo é Jesus. Quando fala mente sã, corpo sã, é mais ou menos... Quando nós falamos de mente sã, corpo sã, sim. O que rege a nossa vida? O que rege os nossos passos? Tudo começa na mente, né? Então, existem pessoas que vão peregrinando por essa vida com rancor, com coração, com mágoa. Então, é o que está na mente dela que está regendo os passos dela. Mas o que rege o corpo de Cristo? É a mente do nosso Senhor, é a vontade do nosso Senhor, né? É um pensamento de esperança e de perseverança, né? Então, o que rege o corpo de Cristo é a mente de Cristo. Nós buscamos ter os pensamentos e seguir alinhados com a vontade de Cristo, né? Então, nós precisamos renovar a nossa mente, porque o que está na nossa mente desce para o nosso coração, sai, a gente profere as palavras que estão no coração e a gente vai seguir de acordo com aquilo que está na nossa mente, regendo a nossa mente. Por isso que deve reger a nossa mente. Os nossos pensamentos, eles devem estar cativos nas mãos de Deus, porque a vontade de Deus é que vai reger e firmar os nossos passos enquanto a gente peregrina aqui. Então, se você tem uma mente que está encurralada, com ódio, com mágoa, Na dúvida, né? Porque a dúvida também é cruel, né? A dúvida, então, ela te deixa estagnado, ela te deixa limitado, né? O nosso Senhor, com o Senhor, nós não seguimos na dúvida, né? A palavra do Senhor diz que não podemos ser morno, ou é quente ou é frio, mas morno o Senhor vomita, né? Melhor é que seja, diga, né? Ou é quente ou é frio, porque morno o Senhor vomita, né? Ficar em cima do muro. A gente tem que saber o que está seguindo, para onde está indo, né? Para onde nós estamos indo. E nós, como cristãos, nós estamos seguindo o caminho de Jesus e nós estamos indo para a eternidade, é o que nós cremos, né? Então, mente sã é uma mente renovada, é uma mente, né, buscando a vontade de Cristo, se permitindo ser curado, restaurado. Essa é a mente, né? Mente da vida, da verdade, né? Quando você fala de permitir, porque tudo tem que ter a nossa permissão, né? Sim, eu até trago para os irmãos que não conseguem liberar perdão, né? Como que vai liberar perdão? Mande um recado para essas pessoas que não... Hoje eu li também sobre isso, a questão do perdão. Inclusive, o que eu compartilhei esta semana sobre o Natal foi da doutora Érica Belon, foi falando justo isso do perdão. As pessoas que não perdoam estão morrendo ali. Sim. A gente sempre fala, né? Para a gente se relacionar com o Senhor,
a gente precisa ter um coração perdoador. O Senhor nos perdoa. O Senhor nos perdoa. Né? O Senhor levou na cruz todas as nossas transgressões. Né? Foi tudo levado na cruz. Então, se o Senhor nos perdoou, né, se foi feita uma nova aliança, né, o nosso Deus entregou Jesus para morrer por nós, foi pago um alto preço, né? Então, por que nós não vamos perdoar? Então, não liberar perdão é viver encurralado, é tomar um veneno a cada dia. Eu posso falar com propriedade porque eu também tive dificuldade para liberar o perdão. Né? Você então, passou por isso. Sim, foram anos tomando veneno. Né? Mas o Senhor me tratou. E eu trago para os irmãos que estão com dificuldade de liberar perdão. Né? É uma decisão que você toma. Você precisa decidir perdoar. Né? Depois que você decide perdoar, o Espírito Santo de Deus vai tratando em você. Né? Você para de tomar um veneninho todos os dias, porque rancor, mágoa é tomar um veneno a cada dia. E a pessoa muitas vezes nem sabe que você está com mágoa com ela nem lembra mais. Então, como que você se matando. Né? Então, se foi pago um alto preço, né? Se nós somos alcançados pela misericórdia e graça do Senhor, se já nos foi entregue o cálice da graça, né? Por que eu vou negar perdão para o meu irmão? Então, libere perdão, reflita, ore ao Senhor, ligue para aquela pessoa que está te deixando cativa. Há tantos anos você com essa mágoa, com esse rancor acorrentado, você não consegue avançar com passos de esperança, de prosperar, de querer enxergar do alto, viver uma vida nova. E quando você libera perdão, você decide, eu decido perdoar. Né? Eu não vou dizer que você vai esquecer, porque a humanidade tem dificuldade em esquecer. Ficam as cicatrizes, mas você vê a cicatriz porque ela ela veio através do nosso Senhor Jesus que curou. Você vai lembrar da cicatriz, mas não vai te aprisionar. Então libere perdão, seja livre em Deus. Né? O Senhor pagou um alto preço lá na cruz, levou todas as feridas, né? Todas, né? Então assim, libere perdão, é o que eu posso dizer, para que você possa projetar para 2026 uma vida aí abençoada. Se você pegar esta folha, ela não volta mais ao estado original, né? Isso aqui é uma cicatriz. Ela não volta mais, mas eu posso conviver com isso, né? Sim, sim. Que é a mesma coisa do perdão, né? Sim. Você foi magoada, foi ofendida e tal, mas você não precisa esquecer. Só precisa perdoar e tocar sua vida. Sim, né? a cicatriz estará, mas você vai lembrar não aprisionado. Exatamente. Né? Você vai lembrar, tem uma cicatriz, nós temos dificuldade de esquecer, mas o importante é liberar perdão. Então, ore ao Senhor, que o Senhor trate no seu coração, mas para isso você precisa decidir, para que o Senhor faça e trate, né? Cure as feridas. Quando o Senhor começa a tratar as feridas, dói muito quando o Senhor começa a remexer. Às vezes você quer deixar o Senhor mexer só em uma parte. Não, Senhor, essa parte eu deixo, a outra parte eu não deixo. Não, deixe o Senhor tratar, porque enquanto o Senhor está tratando, mexendo na ferida, vai doer, você vai chorar, você vai se sentir injustiçado, mas quem somos nós para falar disso, né? Jesus foi para a cruz, né? Jesus, a carne dele foi moída, né? Então Jesus foi para a cruz e levou todas as nossas feridas. Então, seja curado, libere perdão e viva, né? Com a mente sã, com os passos de vida, né? Saia desse cárcere. Fale ao Senhor, decida, Senhor, eu decido perdoar, Pai. Me ensina, Senhor, me ajuda, Pai, trata comigo. E aí o Senhor vai começar a tratar a sua ferida. Vai doer, você vai chorar, mas não fique limitando, porque o nosso Senhor, Ele é completo. Deixa o Senhor tratar, deixa Ele te curar e siga em paz. E viva de acordo com a vontade de Deus, viva o melhor de Deus, mas libere perdão. Decida fazer isso. Decida, em nome de Jesus. Amém. Eliane, a nossa live, o nosso tema de hoje é Mateus 18:18. Mateus 18:18 explica na vida familiar, no ministério ou nas decisões do dia a dia. Ele nos ensina... Aonde que ele atua, aonde que ele nos ensina. Ele nos ensina em todas as áreas da nossa vida. Ele nos ensina na família, porque nós somos ali um grupo, né, que vive junto, que decidiu viver junto, instituímos uma família, somos pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, então nós temos que ter um alinhamento, né?
colocar Mateus 18, 18 em prática na nossa família, né? Ligar na terra, ligar no céu, porque nós temos projetos, nós temos desejos, nós queremos viver os sonhos, né? Mas nós também podemos desligar aquilo que nos entristece, aquilo que atrapalha a nossa vida enquanto família, né? No nosso ministério, né? A gente também tem essa Mateus 18, 18, principalmente no nosso ministério, né? Ligar na terra, ligar no céu, desligar no céu para desligar na terra, né? E qual é o outro? Decisões no dia a dia. E no dia a dia. No dia a dia você tem que estar ali. Porque a nossa vida é no agora. É no agora. Esse dia a dia significa agora. Agora, né? você tem que entender, é o que a pastora está falando, é decidir. Você tem que. Todo dia é uma decisão. Todo dia quando a gente acorda, eu agradeço a Deus e falo, Senhor, obrigado por mais esta oportunidade. Eu agradeço ao que Senhor. A cada dia, quando decidir você viver acordou, com Ele. Você pode mudar a sua história. Pode, você pode mudar. Você teve a oportunidade, você tem a oportunidade de se renascer. Exatamente. De reconstruir uma nova história, corrigir o que aconteceu hoje. Frank, a gente se prende muito ao passado e a gente se preocupa muito com o futuro. Né? A gente não quer viver o presente. O presente, a gente fica preocupado com o passado e a gente fica preocupado com o futuro. Mas a gente não vive o presente. Então o presente a gente tem que viver o hoje. Porque amanhã, não sei se eu vou estar aqui, não é? E a solução... O passado, eu não vou voltar. Se o passado fosse bom, a gente não saía dele. A gente ia viver nele. Ia ficar aquela coisa ali parada, né? Então é assim, todos os dias é uma oportunidade. Este momento que nós estamos tendo aqui é uma oportunidade, é um aprendizado, né? Nós aprendemos com você e eu sei que quem está nos assistindo também está aprendendo. Como a pastora falou, é decidir. Mas temos que tomar decisões. E as nossas decisões, elas têm que estar ligadas, né? Com Mateus 18, 18. O que é ligado na terra tem que ser ligado no céu. Eliane, quando a gente fala o agora, muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, nervosas, sendo que a solução está no agora, né? Agora, exatamente. Qualquer coisa que nós formos resolver na nossa vida está no agora. Então não basta você ficar nervoso, estressado, nervoso, porque a solução está no agora. Você tem que estar bem agora, tem que ficar bem para você conseguir resolver o problema, né? Eu costumo dizer assim, a gente tem por hábito, né, e isso é muito comum, da gente entregar os nossos planos e os nossos projetos na mão de Deus e a gente não deixar Deus trabalhar. A gente quer fazer o papel de Deus, a gente quer adiantar o processo que a gente tem que passar e a gente quer fazer tudo que Deus, e aí você acaba atropelando o tempo, você acaba passando daquilo que não era para você passar. Quer projeto para 2026? Entrega na mão do Senhor e descansa. Quer projetar a sua vida familiar? Quer renovo? Quer restauração? Quer recomeçar um projeto, um sonho, um novo negócio? Não é? Entrega na mão do Senhor. Descansa o coração. Ele vai dar estratégia. Liga com Ele. Porque você vai receber essa... Vai receber a bênção, gente. Bênção. Recebe. Você vai receber essa orientação. Recebe. Né? A oração, ela nunca é... A gente precisa entender, Frank, o Senhor, Ele não rejeita a oração. E até tem um louvor assim, o Senhor, Ele não rejeita a oração. Ele conhece o seu coração. Ele sabe como você está pedindo, o que você está pedindo, né? E Ele vai atender conforme o querer dEle, né? Porque primeiro a gente tem que dizer, Senhor, eu preciso disso, disso e disso, mas que seja feita a Tua vontade. Porque se for a nossa, a gente acaba com o mundo, né? Então, que seja feita a vontade de Deus. Eliana, eu já fiz uma live com uma pessoa que ele teve ele recebeu isso de Deus. Ele foi para a oração, ele foi na igreja e lá ele recebeu essa mensagem. Glória a Deus, foi direcionamento. Não, ele chorou na live porque ele foi muito forte. Ele falou, Frank, Deus me diz, vá. Ele não sabia por onde começar, o que fazer, estava na dúvida. E ele recebeu. Então, quando a gente fala que você faça a oração que você vai receber, a resposta, você vai ter a resposta, é muito forte. Porque realmente, agora, como eu fazer para mim ter essa entrega, essa sensibilidade? Essa sensibilidade, essa entrega é a intimidade. É a intimidade comigo. É a intimidade. Frank, não tem outro caminho. É a fé. Você tem que ter a fé e você tem que ter intimidade, né?
E aí você vai orar com fé e com intimidade. Você vai apresentar ao Senhor. Talvez demore. Tem muita gente que não viveu os seus sonhos em 2025. Tem muita gente que não. Tem muita gente que nem sabe. Mas nem até a gente nem sabe. Né? Tantas coisas a gente planejou para 2025, nós não vivemos nada. Quem sabe não vai ser agora em 2026. Bora. Você vai viver o que você não viveu em 2025, mais o de 2026. Ou seja, dupla honra. A gente não sabe o que Deus tem preparado para nós. Eliana, falando de autoridade, e como eu exercer essa autoridade sem autoritarismo, com responsabilidade? Como que a gente... Autoritarismo, né, com Deus isso não acontece, né? Então assim, não adianta espernear, querer, como eu já ouvi, muitas pessoas... O poderoso é só Ele, né? É só Ele, tudo é para Ele, tudo é dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, né? Então não adianta a gente querer brigar com Deus, falar grosso com Deus, bater, fazer birra com Deus, que Deus ele não está nem aí para a tua birra, não está nem aí para nossa, sabe, para nossa birrinha, vai olhar para nós e falar, fica aí. Pai, não faz isso? Tá birrando? Vai ficar aí até você aprender. Aí você só vai retardar um pouquinho a sua conversa com Deus, né? Então, assim, a autoridade espiritual, Frank, quando a gente fala em autoridade espiritual, é autoridade com sabedoria. A autoridade espiritual é com amor, né? Então, a gente tem que ter discernimento. A gente precisa entender o que vem de Deus, o que é nosso, da nossa carne, do nosso querer, do nosso achismo principalmente, que às vezes a gente acha demais. Então a gente precisa ter esse entendimento, né? O que vem de Deus. Então o que vem de Deus vem com sabedoria. O que vem com sabedoria eu entrego com autoridade. Porque você não vai falar assim pro bandido, né? Ai, seu bandidinho, não me rouba agora não. Deixa para depois. Não, né? Você vai falar com autoridade, não é isso? Então a mesma coisa é isso na vida espiritual. Você não vai falar com potestades e demônios, olha, dá licença que agora você não pode mexer comigo não, tá? Que eu vou ali resolver, tem que ter autoridade. E essa autoridade é na nossa vida diária, não é autoritarismo. O autoritarismo é aquele que gosta de mandar. A gente não está aqui para mandar, a gente não manda em nada, a gente só segue. Só obedece, né? A gente é obediente, obediente, nós somos obedientes. Essa é para vir. Ouvir, vocês já viveram alguma experiência ministerial em que precisaram exercer esse princípio de ligar e desligar? Sim, sempre. E o que aprenderam com isso? A gente aprende sobre o poder de Deus, sobre a grandiosidade de Deus, sobre a destra de poder de Deus, né? Então, nós apresentamos como um corpo de Cristo na igreja, por quantas vezes chegam causas, situações, a gente se reúne, vamos orar por esta causa, né? O irmão, uma irmã traz uma causa, a gente apresenta uma causa e a gente se reúne em concordância, a gente ora, a gente pede ao Senhor, né, que se manifeste a vontade do reino aqui na terra. Então, por vezes nós vivemos essas experiências. Nós apresentamos ao Senhor e nós oramos, nós ligamos lá no céu, aqui, orando, profetizando aqui na vida terrena, né? Então, por várias vezes, a nossa vida é recebendo as respostas de Deus, né? Experiências com Deus, e a cada dia isso vai firmando, a gente vai firmando os nossos passos em Deus, né? Declarando que só Ele é o Senhor, porque Ele responde. E muitas vezes Ele não responde quando você deseja, mas Ele responde no tempo dEle, na vontade dEle, né? Porque o Senhor também está acima do tempo, né? Então, o que o Senhor nos responde no tempo certo, na hora certa. Essas experiências nós vivemos sempre com o Senhor, de entregar, de unir os irmãos em comunhão, em concordância, de apresentar uma causa, de orar, apresentar em nome de Jesus e receber uma resposta. Nós apresentamos vidas, nós celebramos quando vidas são curadas, nós celebramos quando os irmãos entregam, olha, vamos orar porque eu preciso de um novo trabalho, eu estou fazendo entrevista, ore comigo. Nós apresentamos a causa em concordância para o Senhor e o Senhor nos responde. E respondendo e não respondendo no tempo que nós desejamos, Deus continua sendo Deus, né? Então, essas maravilhas de Deus nós vivemos em todo o tempo. E isso nós temos que estar sempre na dependência dEle. Sempre na dependência, porque hoje a gente pode orar por uma causa e o Senhor responder daqui a muito tempo. Ou o Senhor pode responder de imediato, ou o Senhor pode responder amanhã, nós não sabemos, mas o que nós
cremos é que o Senhor responde. O Senhor, Ele não... E é tudo no seu tempo, né? Exatamente, no tempo dele. O tempo de Deus É o tempo de perfeito Deus. e agradável. Porque muitas vezes nós temos pressa. Então nós precisamos confiar em Deus. Então essas experiências nós temos diariamente. Nós temos na nossa parentela, nós temos na nossa casa, nós temos na igreja. Nós temos diariamente essa experiência de apresentar o Senhor e receber uma resposta. E no tempo dele. Amém. A Live Conecta Brasil é um movimento, como eu já falei para você, que faz parte do meu propósito, do meu chamado, que é conectar, que é inspirar, que é prosperar, que é se conectar com as pessoas, de alguma forma fazer essa conexão de pessoas. Vocês recomendam a Live Conecta Brasil, esse movimento? Eu recomendo, eu glorifico ao Senhor pela sua vida, que o Senhor abençoe o Conecta Brasil. Conecta Brasil é conectar pessoas, é conectar sonhos, é conectar projetos, né? E também ter uma mente renovada, né? Uma mente para alcançar, uma mente que vai caminhar com direcionamento, com esperança para alcançar, né? Então você conecta sonhos, você conecta oportunidades, que o Senhor abençoe todos os colaboradores, que o Senhor abençoe cada projeto, que o Senhor abençoe os trabalhos, né? As pessoas que você conecta aqui, né? Então, o que nós podemos entregar aqui é que o Senhor abençoe esse projeto, que você avance, cresça, que você seja sempre instrumento, Frank, de conectar vidas, de conectar sonhos, né? O Senhor te entrega essa oportunidade, que você, com essa oportunidade, você também alcance vidas, né? Porque eu sei que quando você conecta trabalho, emprego, você conecta empresas, projetos, né? Você conecta produtos, não é isso? Você apresenta. Então, que o Senhor esteja sempre abençoando esse seu projeto, esse seu trabalho. E todos aqueles que você passarem pela sua vida, que você seja sempre luz, né? E que você esteja sempre abençoando as vidas, né? Nesse Conecta Brasil. Que esse projeto cresça muito, muito, muito. Que ele seja bênção. E que o Senhor derrame bênção sobre a sua vida, sobre esse projeto, sobre todos aqueles que conectam, né? Que passam pelo Conecta Brasil. É isso aí. E essas vidas que passam por aqui, que você apresenta, que você abre esse espaço, que você dá essa oportunidade, que essas pessoas fiquem aí conectadas, com a mente renovada, colocando Deus no projeto, colocando Deus para inspirar, buscando a sabedoria que venha do alto, seja lá para fazer um produto, um trabalho, uma venda. Eu não sei o que é, mas eu sei que são tantas pessoas que passam por aqui, que a gente acompanha, né? E a gente vê que são pessoas que falam dos seus trabalhos, do pequeno, do grande. Para Deus todos são grandes, e que Deus abençoe grandemente essas portas, esse projeto, as pessoas que te auxiliem, que, sabe, que estão sempre ali à disposição, te ajudando. Nossa irmã que também nos auxiliou aqui, muito obrigada. Os irmãos que estão aí também. Então que seja assim, sabe, tudo muito sempre abençoado. Que você seja canal de luz, canal de bênção para essas pessoas. Porque quando nós abençoamos, nós somos abençoados. E o que a gente recebe não é para ficar retido, é para a gente distribuir. Porque é daqui, Frank, a gente não leva nada. A gente só leva aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, que é o que você falou, a obediência. E o que é que vão falar de nós? Qual é o legado que a gente vai deixar, né? Porque tem coisa mais vazia, ninguém lembrar de você. O que você deixou, né? O que você deixou? Qual é o seu legado? Todos os dias, quando eu acordo, eu agradeço por Deus, por me dar esse propósito, essa missão, porque não tem coisa mais. Olha quantas pessoas hoje nós não poderemos alcançar e transformar a vida. As pessoas que estão na dúvida, pessoas que não sabem o que fazer. Não estamos falando só de ir na igreja, mas de você procurar a resposta, porque qualquer pessoa pode ajudar. Quando você está com um problema, se você procurar ajuda, você vai encontrar. Seja um profissional, seja a igreja, seja um profissional liberal, qualquer pessoa que você procurar, você vai encontrar a resposta. Porque as pessoas que têm essa missão de servir, de ajudar, não tem coisa melhor no mundo. E quando é voluntário assim, né? Então, hoje,
foi um dia muito especial, uma live muito especial, que foi com o objetivo de transformar vidas. E antes da gente finalizar, uma pergunta aqui para você. Qual a oração que você faria hoje para que a igreja viva esse versículo de forma madura e alinhada com o céu? Glória a Deus por isso. Vou fazer essa oração agora, se me permite? Por favor. Então, eu convido você, né, que escuta a gente falar desse amor, que é o amor de Jesus. Eu convido você para conhecer Jesus, para entregar a sua vida para Jesus. Pastor, eu quero ouvir mais sobre Jesus, eu quero conhecer esse Jesus que traz tanta esperança, que traz vida e abundância. Eu convido você, receba Jesus, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aqui não é um apelo, porque aceitar Jesus, Frank, é na nossa caminhada, né? Então eu vou fazer essa oração profetizando, declarando aqui essa palavra Mateus 18 para 2026. Eu convido vocês, famílias, né? Chame lá os seus filhos, chame o cônjuge, vamos nos reunir. Você, família, vocês têm proposta, têm causa. Eu não sei qual é, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é onisciente, onipotente, onipresente. Reúna a sua família. Chame lá o seu filho se estiver jogando. Chame ele, se reúna. A palavra do Senhor diz que onde estiverem 2, 3 ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor estará. Então agora eu convido você a apresentar os seus planos e projetos ao Senhor. Eu não sei o que é, mas comece a apresentar ao Senhor. Vai se chegando na sua família, chame as pessoas que você ama, comece a trazer a sua memória, a sua mente, tudo aquilo que você tem orado e apresentado ao Senhor. E eu vou profetizar sobre a sua vida através dessa oração. Eu vou profetizar sobre nossas vidas. Então você que está em casa, feche seus olhos. Já vai entregando os seus pensamentos, a sua mente ao Senhor. E eu vou profetizar em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus. Para a gente profetizar e ligar no céu, Frank, nós precisamos ouvir o que o Senhor já determinou e já está aqui revelado na palavra do Senhor. Amém? Eu profetizo que o coração da igreja estará em sintonia com o céu. Quem é a igreja somos nós. Estará em sintonia com o céu, porque a palavra do Senhor diz em Salmos: deleita-se também no Senhor, deleita-te no Senhor, e o Senhor concederá os desejos do seu coração. Então primeiro busque a Ele, busque ao Senhor e comece a projetar, entregue essa causa que você está colocando aí, seja uma causa, seja um sonho, seja um plano, um projeto, eu não sei, mas comece a apresentar ao Senhor agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que os ouvidos, meus irmãos, sejam sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Eu profetizo e declaro debaixo da palavra do Senhor, ouvidos sensíveis ao Espírito Santo de Deus. A palavra diz que aqueles que são sensíveis à voz do Senhor, ao Espírito Santo de Deus, eles são filhos de Deus. Então sejam sensíveis à voz do Senhor. Eu profetizo que você traga, chame a presença de Deus nas suas reuniões, nos projetos, nos sonhos, tudo que você está apresentando ao Senhor. Eu profetizo e declaro em nome de Jesus que os seus ouvidos sejam sensíveis à voz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu também, meus irmãos, eu profetizo que o que for prioridade no céu será prioridade na minha família, na minha casa e na sua casa, em nome de Jesus. A vontade de Deus sobre a sua vida, que o Senhor restaure o casamento, que o Senhor traga cura. A palavra do Senhor, o Senhor Jesus foram tantos milagres, e todos esses milagres, Frank, nós podemos trazer à existência aqui no dia de hoje, declarando em nome de Jesus, orando, entregando ao Senhor, porque o que é declarado aqui na terra ecoará lá no reino, lá no céu. Então eu profetizo cura para as famílias. Eu não sei se existe uma enfermidade física, seja mental, seja curado. Eu profetizo cura, declaro cura sobre a sua vida. Então, em nome de Jesus, nós ligamos aqui em concordância, que haja restauração, que haja vida nos planos e nos sonhos, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor traga uma vida em abundância, restaurando a saúde, fortalecendo
fortalecendo, sustentando os seus passos. Que o Senhor sustente os nossos passos, Frank. Que o Senhor restaure e renove a nossa mente. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus, porque debaixo desta palavra, o que é ligado na terra é ligado no céu. E também no poder que é no nome de Jesus. O nosso Senhor Jesus também nos entrega, Frank, a chave do reino dos céus para desligar. Então é desligado, é destronado toda murmuração, todo medo, todo trauma, é destronado do poder que é no nome de Jesus. Toda procrastinação, não procrastine, receba os dias que o Senhor te entrega e faça valer os passos. Siga debaixo da vontade de Deus, não fique protelando os planos e os sonhos. Então é destronado todo medo, todo trauma, no poder que é do nome de Jesus, porque o que é ligado na terra é ligado no céu, mas também o que nós desligamos aqui é desligado também no céu. Então todo medo, tudo aquilo que impede você de avançar, tudo aquela palavra que foi lançada sobre a sua vida, que você não é capaz, que você não vai conseguir, é destronado no poder que é no nome de Jesus. Eu destrono e profetizo vida, vida em abundância. E nós estamos aqui para viver a vontade de Deus, para viver a vontade de Deus, porque existe uma promessa, e essa promessa está declarada, e todos nós vamos viver. Mas receba Jesus como seu único e suficiente Salvador, se lance aos pés dele, entregue tudo a ele, traga o Senhor para as suas reuniões, traga o Senhor para os seus projetos, traga o Senhor para a sua causa. Seja curado, mente sã, mente renovada, passos livres. Toda corrente, Frank, é quebrada no poder, no nome de Jesus. Toda corrente que quer travar os passos, as pessoas de avançarem, de seguirem, é destronado. Eu profetizo vida, eu profetizo cura, e que esse 2026 você viva o melhor do Senhor, a vontade de Deus que reine no teu coração, que o que estiver aí, os sonhos, os planos que estiverem no seu coração, eles queimem para você concretizar, seja um estudo, seja um novo trabalho, seja um contrato que há para você assinar, seja um novo projeto, um novo negócio, eu não sei, mas eu profetizo prosperidade, prosperidade. A palavra do Senhor, ela nos traz proteção, ela nos livra do perigo, ela nos entrega proteção, né? Nós somos protegidos, e eu anotei aqui, e eu não vou deixar de falar aqui para entregar para os meus irmãos. Eu entrego aos irmãos que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, nada te faltará. Tem plano, tem sonho, tem projeto, disseram que já é tarde, você não vai alcançar, mas você irá alcançar. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. E eu declaro essa palavra, eu sigo de acordo com essa palavra. Eu creio que nada irá nos faltar, em nome de Jesus. E eu profetizo para todos os meus irmãos, proteção do Senhor, porque a palavra do Senhor diz em Salmo 91, verso 4, Ele te cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas te confiarás o seu escudo e a sua verdade. Por isso não temas, siga, é o que eu declaro para a sua vida em nome de Jesus. Siga com o escudo que o Senhor nos entrega, com toda a autoridade que Ele nos entrega, para ligar em concordância, você e a sua família. Não sei qual a causa que se apresentou para o Senhor, mas em concordância com a sua família, a sua oração ecoará lá no reino dos céus. E eu declaro cura, mente sã, passos firmes. E não deixe de meditar em Salmo 91, versículo 4. Ano de 2026, debaixo da palavra do Senhor que é revelada e declarada, Ele te cobrirá com suas penas. Então avance, projete para 2026, debaixo da proteção do Senhor. Imagine, Frank, você peregrinando debaixo da proteção do Senhor. Ele te cobrirá, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. O escudo, o Senhor entregando o escudo dele para você peregrinar enfrentando todas as situações, porque não será fácil, mas você vai com fé, confiante, para viver o melhor em 2026, o melhor que vem da parte do Senhor. Então eu declaro em nome de Jesus, peregrine com o escudo da fé, enfrentando dardos e setas inflamados,
mas com o Senhor na sua frente, seguindo para o alvo. Deus abençoe a cada família, Deus abençoe você que está aí. Não deixe de chamar os seus, de chamar para unir, orar em concordância, porque em concordância a oração alcança o Todo-Poderoso, alcança o reino. Mas para isso, procure entender o que é o reino de Deus, quem é Deus. E eu tenho certeza que você vai poder gritar e declarar: eu sou livre no Senhor, e nenhuma palavra de maldição, aquelas palavras que vêm para dizer que você não irá conseguir, que já é tarde, esse plano, com essa idade, debaixo da vontade do Senhor. O Senhor é o nosso Senhor do impossível, mas o possível basta você tomar posse e agir para 2026. É o que eu declaro para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não, já estamos suas considerações. A gente agradece a oportunidade que nos é dado, né? Hoje também seria uma live que nós iríamos fazer pela igreja, né? E nós pedimos autorização para encerrar aqui com você. Então agradeça a igreja. É isso, eu agradeço, né? Pastor Leandro Rodrigues, nós falamos com ele e falamos: pastor, tem a live, então a gente não vai fazer a live da intercessão, que é a live de oração que a gente faz toda sexta-feira, para poder estar aqui. Então nós te agradecemos, né? Conecta Brasil, né? Que a gente consiga aí alcançar vidas, você alcançando vidas, cada um com seus planos, cada um com seus objetivos, e o que o Senhor cubra grandemente a vida de vocês. Projete 2026, mas projete tudo alinhado com o Senhor queira para as nossas vidas. E a gente só tem a agradecer a vocês. O nosso muito obrigado à Igreja Habitar aqui de Sorocaba por ter liberado vocês para levar essa mensagem de positividade, porque eu falo muito de prosperidade. Como que nós vamos prosperar se tudo é Deus em primeiro lugar, né? Então, muito obrigado pelo convite. Era essa mensagem que nós precisávamos para os nossos ouvintes, os nossos convidados, as nossas mentes, né, que nos seguem aí, nossos mais de 75 mil seguidores aí nas redes sociais. E nosso muito obrigado, porque 2026 vai ser o melhor ano das nossas vidas. Eu recebo. Frank, a gente pode deixar o endereço? Deixa o endereço, por favor, o arroba. Tá. Nós estamos aqui em Sorocaba, aqui no centro, na Igreja Habitar Sorocaba, que fica ali na Avenida Doutor Afonso Vergueiro, número 1443. Agora nós fazemos um convite para a Ceia do Senhor, que agora no domingo, dia 4 de janeiro, primeira Ceia do Senhor. Nós também temos a igreja na Barra Funda, que é na Rua Assis, número 116. Lá está o pastor Leandro, o pastor Fernando, e você será muito bem acolhido também. Você que é de São Paulo, que está assistindo a live. Porque nós alcançamos o Brasil, né? Glória a Deus, Frank, muito obrigada pela oportunidade, né? Poder falar de Jesus é assim um privilégio, uma honra poder falar de Jesus, poder falar tapete vermelho, né, gente? Tudo que o Senhor faz na nossa vida, que a gente tem que compartilhar. Peregrinar aqui é compartilhar a vida, é falar, é testemunhar. Nós estamos aqui para isso. Muito obrigada por essa oportunidade, Frank. 2026 abençoado, Frank, na sua vida, no seu trabalho, nos seus projetos, na sua parentela, em todas as áreas da sua vida, que o Senhor te abençoe poderosamente, meu irmão. Poderosamente. É o que eu declaro para a sua vida. Muito obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam até agora. Obrigada a todos vocês que estão aqui conosco. Estão aqui. Muito obrigada. Gravando nossa live. Só falar que nossa live está sendo gravada, não só pela live, mas também, vou chamar de podcast, né? Vai estar no YouTube, vai estar no Instagram, vai estar em todas as nossas redes sociais. Então, acompanhe que você vai assistir ela completinha. Isso, aí os irmãos que estão acompanhando da igreja, coloquem aí a página, o endereço da página da igreja no Instagram, no Facebook, nos acompanhem, nos procure, nós queremos ajudar, queremos falar mais de Jesus e vocês são convidados para estarem conosco para a gente adorar o nosso Senhor. E retribuição, porque assim, qual é o nosso objetivo? É contribuir, é ajudar as pessoas que nos ajudam. Então você da igreja e Habitar, de qualquer de São Paulo, Sorocaba, vocês precisarem, tiver evento, um evento que precisar compartilhar o trabalho de vocês, pode nos marcar que a gente compartilha, viu? Então a gente fica
fica à disposição para esse movimento de ajudar pessoas. Esse foi o objetivo de nós, trazer vocês para que nós se conecte e ajude mais pessoas Glória a Deus por transformar isso. vidas. Amém. Muito obrigado. Eu agradeço. Que Deus te abençoe poderosamente. Deus abençoe a cada um aqui. Deus abençoe. Oi, Obrigado. obrigada. Nossa staff. Muito obrigada, viu? Obrigada pela água, pelo carinho. Obrigado. Obrigada, Deus abençoe. E o nosso filmmaker, José, o nosso Joey, agora tem um filmmaker também. Obrigada, viu? Então, Deus abençoe vocês. amém. Até a próxima. Deus abençoe.